dia a todos. Queria inicialmente externalizar a minha satisfação pelo convite que recebi e a oportunidade de aqui estar discutindo, infelizmente, temas, não é, tão complexos e tão difíceis para a classe trabalhadora, mas de qualquer modo abre pelo menos aqui a oportunidade de uma manifestação de insurgência e de uma tentativa de compreensão do futuro que nos aguarda, nós, não é, e quem sabe aí nossos filhos e os nossos netos. Essa perspectiva, não é, de um retrocesso social não é uma mera possibilidade, é uma realidade que se aponta para um futuro bem próximo. Aquilo que resultou, de uma certa forma, da construção de todo um marco regulatório em torno do mercado de trabalho e que hoje nós temos como espaços de reconhecimento de cidadania, de uma cidadania trabalhadora, que se tentou aqui concretizar com a Constituição da República de 88, e por um lado nunca se efetivou, isso ficou numa possibilidade, não é, num desejo, numa tentativa de modificação da nossa sociedade, porque infelizmente, não é, esse retrocesso que se aponta, ele se situa nos marcos da construção de uma sociedade brasileira que nunca conseguiu efetivamente romper com uma estrutura absolutamente discriminatória dos trabalhadores, com reflexos existentes até hoje de um modo de produção escravista, que foi o que constituiu, sobretudo, os marcos da economia brasileira. Nós nunca conseguimos efetivar, concretizar um espaço republicano, nunca conseguimos aqui conviver efetivamente com uma democracia e sempre tivemos que lidar e combater de uma forma muito ferrenha, sobretudo os mitos que envolviam e envolvem o direito do trabalho, no sentido de que esse direito do trabalho é excessivamente paternalista, que esse direito do trabalho é demasiadamente tutelar, que esse direito do trabalho, na verdade, foi construído nos marcos de uma ditadura, que não é de todo equivocado, mas vai ocultar a existência no passado de movimentos reivindicatórios, de movimentos grevistas, de lutas, de conflitos entre capital e trabalho. Portanto, todo esse mito da concessão, esse mito da doação que envolvia e envolve o direito do trabalho, hoje permite e fundamenta de uma forma mais intensa toda uma série de justificativas para modificação das marcas, dos modelos regulatórios do direito do trabalho. Então, infelizmente, nós não conseguimos desvelar essa inadvertida, não é, identificação do direito do trabalho, e hoje temos que tentar combater, para além, não é, dessa visão equivocada, também outras e tantas justificativas retóricas para a reforma trabalhista. E é um pouco sobre isso também que eu gostaria de pontuar, sobretudo para que a gente possa compreender que a reforma trabalhista, como a reforma previdenciária e outras tantas modificações, como projetos que gravitam em torno da própria identificação do que seria o trabalho escravo, as questões que envolvem a terceirização, etc., elas todas apontam para uma tentativa, não é, de desmantelamento de um arcabouço jurídico que está nos marcos de modificações, não somente dentro do direito do trabalho, mas dentro do direito como um todo. Então, a primeira questão que eu gostaria de pontuar com vocês é algo que já desde muito eu venho tratando, e uma das minhas, digamos, grandes preocupações em torno do próprio direito como um fenômeno, não é? É o fato de que, na verdade, ele se situa aqui numa perspectiva de uma mudança paradigmática extremamente importante
e que se nós não nos dermos conta disso, nós vamos sempre lutar para combater a reforma aqui, outra modificação legislativa lá, mas na verdade a questão central ela fica intocada. E que questão central é essa? É uma mudança paradigmática de uma racionalidade jurídica da legalidade no passado para a adoção de uma racionalidade econômica da eficiência. Isso digamos, reflexo, em parte, de toda uma ideologia neoliberal e, portanto, da própria retirada do Estado, não é? Da convivência, que é o que se aponta para o futuro, com um Estado mínimo, mas, mais do que isto, e, sobretudo, particularmente a partir da obra de um economista da Escola de Chicago, que é o Gary Becker, a quem nós devemos não a criação da expressão, mas a disseminação, não é, da ideia de capital humano, a introdução de uma mudança na própria economia, não é? No sentido de que a economia não trata e não vai tratar mais de aspectos relacionados à produção e circulação de mercadorias, mas ela diz respeito ao comportamento dos agentes no mercado. E com isso, dentro dessa racionalidade econômica da eficiência, o pensamento, não é, vai estar voltado a essa lógica dos custos, vai estar voltado à questão da própria eficiência, ela vai retomar no aspecto dos sujeitos envolvidos um espaço maior de autonomia e liberdade para que eles possam definir os seus próprios interesses e que eles possam articular esses interesses fazendo negociações diretas. Então, nesse marco, não é, o comportamento dos agentes vai se dar através dessa perspectiva. Ou seja, uma perspectiva em que a economia alarga os seus horizontes e entra na sociedade para transformar de uma economia de mercado em uma sociedade de mercado, onde tudo é possível, não é? Tudo nós podemos negociar, tudo nós podemos acertar e onde os interesses vão transitar, sobretudo por interesses particulares, individuais e não mais, sobretudo, por interesses coletivos. Essa assunção dessa racionalidade econômica da eficiência faz parte do cotidiano de todos nós. Faz parte, por exemplo, não é, da própria divulgação de cursos de pós-graduação, imaginando quanto o sujeito vai investir nele mesmo, vai incentivar espaços de negociação e, portanto, aqui toda a ideia que no passado nós conseguimos combater com a perspectiva da mudança do 618 da CLT no governo FHC, para fazer com que esse negociado atendesse na sua primazia sobre o legislado, se coloca ao lado de uma perspectiva que eu vou dizer a vocês que foi uma proposta pensada para garantir e alargar nos espaços do próprio Poder Judiciário, com um ativismo judicial, uma possibilidade de concretizar a Constituição da República em espaços, não é, de realização dos direitos, sobretudo dos direitos fundamentais ali inseridos. Hoje, dependendo de como o Poder Judiciário for atuar, vai simplesmente, não é, legitimar essa perspectiva, porque a introjeção dessa racionalidade jurídica da eficiência, ela abrange e atinge também o Poder Judiciário, não só como estrutura institucional, não é, estabelecendo metas, a questão da eficiência, até porque o princípio da eficiência foi inserido na própria Constituição e é um dos princípios da administração como um todo, não é, ou seja, pauta a atuação do Estado, mas também na absorção desses ideais ou dessa nova perspectiva de enfrentamento, não é, de enfrentamento do próprio direito. E assim, não é, digamos, dentro dessa lógica, nós percebemos, não só no direito do trabalho, mas também em outros espaços, não só acadêmicos, mas também legislativos, o aumento da possibilidade da utilização da arbitragem, não é, das negociações, aumento da possibilidade das negociações, inclusive para definir procedimentos dentro do espaço do processo civil, a superação ou combate de perspectivas de indisponibilidade de direitos nos marcos
né, do próprio processo civil, não só com a possibilidade de acertos dos sujeitos envolvidos durante o processo. Portanto, essa racionalidade econômica da eficiência, ela está pautando a atuação do direito como um todo. Então, não é o direito do trabalho somente, não é ele de forma identificada, fechada, mas é ele inserido num marco mais amplo do próprio direito como um todo. Então, não é só o direito do trabalho, mas é o direito do trabalho, sobretudo, porque nós temos um sistema econômico capitalista e esse capitalismo, ele, na verdade, vai se transformando crise a crise, não é? Isso não significa que nós estamos perto de qualquer possibilidade de superação desse modelo, ao contrário, não é? Ele só vai aqui revelar novas frentes. E nessa revelação de novas frentes, por exemplo, a questão do próprio capital produtivo fica, de uma certa forma, em segundo plano, para que se dê ensejo a uma preponderância de um capital de crédito, né? Portanto, vamos dar crédito, e aí a renda, parece que, supostamente, né, parece que a renda advinda do trabalho, da venda da força de trabalho e, portanto, do desejo de ser explorado, passa por um outro viés. E isso é muito sintomático na medida em que aquilo que já foi um dia a expressão do ideal da cidadania trabalhadora, que era ser empregado, ter a carteira de trabalho assinada, não é? Hoje toma outros espaços, sobretudo, eu poderia pontuar algo, não é? Que talvez seja bastante, então, sintomático disso tudo, dentro dessa lógica do empreendedorismo, que é a proliferação do Uber, não é? Que toma aqui como ponto referencial, simbólico, uma possibilidade de atuação do trabalho em outros marcos. Então, dentro dessa perspectiva, parece que o trabalho no modelo do emprego tende a desaparecer. Mas isso é apenas uma forma de mascarar aquilo que está na centralidade do próprio capitalismo. Ou seja, não se quer mudar o capitalismo, só se quer, né, digamos, incrementar os espaços de precarização e esfacelamento dos marcos regulatórios. Porque nós sabemos que onde há capitalismo, há exploração e a tomada da mais-valia. Agora, como é que essa tomada da mais-valia toma uma roupagem jurídica e como é que o próprio direito vai responder a essa questão, é isso que se pretende. E a proposta da reforma trabalhista, ela se situa, então, exatamente nisso, em criar, né, digamos, obstáculos para aumentar o custo do trabalho e sem que isto signifique o afastamento da própria existência do trabalho. Não é? E eles não têm coragem, nem poderiam, não é, ter um discurso diferente, muito embora a justificativa para essa reforma trabalhista, no sentido de que ela vai aumentar o número de postos de trabalho, todos nós sabemos, não é, o quanto de falso e mentiroso tem nisso, porque o que aumenta o posto de trabalho não tem nada a ver com o direito, particularmente com o direito do trabalho, tem a ver com os espaços, não é, das políticas econômicas, macro e microeconômicas e com o próprio desenvolvimento, né, digamos, das forças produtivas. Não é porque nós temos a possibilidade de fracionar em maior número as férias ou com a possibilidade de negociar aspectos antes inimagináveis no âmbito de um contrato de trabalho que supostamente alguém vai contratar um maior número de empregados, porque a força de trabalho é apenas aquela que resulta da demanda daquele elemento, daquele fator, para se chegar a produzir uma mercadoria voltada, não é, depois à circulação. Então, esse argumento é um argumento absolutamente falso, não é? É um argumento que, na verdade, joga a culpa no direito do trabalho, no sentido de que esse direito do trabalho que traz essa carga, não é, de uma visão depreciativa, no sentido de que ele é excessivamente tutelar, excessivamente protetivo, paternalista. Então, ele é, nessa perspectiva, o culpado do desemprego. E aí, não só o direito do trabalho, mas o direito do trabalho e o próprio judiciário trabalhista. E nós sabemos que isso não é algo de agora, isso é algo que vem, não é, de forma recorrente
década após década, numa tentativa de desmantelamento não só dos marcos do direito do trabalho, mas também da estrutura do próprio Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é um custo muito elevado para o Estado, o Poder Judiciário é o responsável pela bancarrota das empresas, e o Poder Judiciário assina embaixo, não é, qualquer pedido dos empregados, e a gente sabe que o que faz o Poder Judiciário trabalhista é apenas, então, somente aplicar a lei ao caso concreto e responder às demandas, às pretensões deduzidas, não é, pelos ex-trabalhadores. Então, esta reforma, ela tenta se impor com uma justificativa falsa, no sentido de que ela seria, então, a modernização, e a modernização, ela traz, não é, incita qualquer ideia de mudança, toda mudança é para melhor, supostamente, e toda mudança é, então, para modernizar. Eu gostaria que realmente essa reforma fosse para trazer a modernidade para a sociedade brasileira. Não é? Porque nós temos uma estrutura de sociedade pré-moderna, não é? Quase escravocrata nas relações sociais do cotidiano. Mas eles não querem a modernidade, aquilo que a modernidade se colocou como pauta. Não, eles querem uma, entre aspas, modernização, e a modernização, de uma certa forma, vamos minimizar o impacto do direito no cotidiano do emprego, no cotidiano das relações de trabalho. Então, ser moderno é dialogar, ser moderno é negociar, ser moderno é dispor sobre os direitos, é saber o que se quer, quando, na verdade, isso não tem nenhuma possibilidade dentro de uma estrutura que a gente sabe que gravita em torno da essência do emprego, que é traduzida por uma relação de poder em que o empregado, o trabalhador, sempre está ali como um ausente de poder. E ele sempre está adstrito às necessidades da própria subsistência dele e de todos os componentes da sua família. Então, como, na verdade, nós vamos enfrentar essa questão é algo bastante complicado. Mas, de qualquer forma, não podemos fazê-lo sem que se tome consciência exatamente desse discurso retórico e se estabeleça uma contra-estratégia, não é, para fazer ver que, por exemplo, durante parte do governo Lula houve um crescimento muito impactante, não é? E, na verdade, aqui o Clemente, não é, pode confirmar ou negar, não é? Um aumento muito grande da formalização e da criação de postos de trabalho, e ninguém colocou isso, não é, nas marcas da expressão de uma modificação do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele agora se modificou, olha como então agora nós formalizamos, olha como aumentou o número de postos de trabalho. E ninguém pensou em aumentar o número de direitos dos trabalhadores ou alargar esses direitos, porque, olha, agora a economia vai muito bem, obrigada, então vamos, não é, mudar as condições, vamos garantir um pouco mais, não é, para esses trabalhadores. Na verdade, não é, aí nessa situação há sempre um descolamento das questões da própria economia e das questões, digamos aí, da sociedade com a pauta, não é, do direito e particularmente do direito do trabalho. Então, na verdade, se eles têm um discurso supostamente retórico, nós temos que trazer como um contradiscurso questões vinculadas à própria realidade, não é, e uma realidade recente do direito e da sociedade brasileira, que através de números vão mostrar o oposto daquilo que eles querem fazer crer ou fazer ver. O segundo elemento, não é, retórico por trás da legitimação desse discurso, que tenta passar a reforma trabalhista, diz respeito aqui a uma perspectiva de enfrentamento da própria CLT, no sentido de que essa CLT é dos marcos dos anos 40, ela é velha, ela é arcaica, ela veio, não é, pelas mãos de um governo autoritário, não é, fascista, ela é a reprodução, não é, da Carta del Lavoro, do Mussolini, e ela, sendo da década de 40 e sendo velha, ela precisa ser modificada. Quando nós sabemos que a CLT que nós convivemos hoje, em primeiro lugar, não é a CLT dos anos 40, quer dizer, é a CLT, mas aquela CLT já era a consolidação das leis, não é, que existia uma época, e ela foi muito modificada, e foi modificada inclusive na época da ditadura militar.
não é? Então ela não é, na verdade, reflexo só daquela ditadura, ela também é de outras ditaduras da não é, civil-militar, não é? Com algumas modificações, sobretudo naquilo que diz respeito à organização sindical na década de 60, e de uma certa forma todas essas modificações, muitas delas vieram nos marcos de governos que implementaram pautas e políticas neoliberais, como por exemplo até o próprio governo FHC. Então a CLT que nós temos hoje não é ipsis literis a CLT pensada e que veio a lume na década de 40. Então tem esse primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que nós todos sabemos que a legislação, os marcos legislativos, eles se colocam a partir de textos gráficos em regras que têm absoluta autonomia em relação aos seus autores. Então ninguém vai querer saber o que pensou o legislador, o consolidador, naquele ou no outro momento. Muito embora, se eu fizesse uma pesquisa histórica em relação a isso, eu posso tomar a partir de entrevistas que, por exemplo, até a própria Magda Biavasky fez com o ministro Arnaldo Susequini, onde ele expressamente disse que não teve nenhuma influência da Carta de Lavoro, não é? A construção da CLT. Portanto, absolutamente equivocada, errônea essa afirmação e essa atribuição à CLT. De qualquer sorte, sendo um texto gráfico, ele é construído de sentido a partir de reflexos que eu dou em relação à própria CLT. Sou eu que vou construir a CLT, né? Fazendo as interpretações e concretizando aquilo que está lá como uma mera palavra, construção de uma frase. Portanto, eu posso aplicá-la ou não, fazendo uma consideração em relação à colisão de princípios, eu posso recepcioná-la ou não a partir de padrões e parâmetros constitucionais, e, portanto, a CLT ela não é nada, ela é aquilo que nós dizemos que ela é naquele momento, e, portanto, nós vamos recontextualizar e ressignificá-la a partir do nossa própria visão, da nossa própria percepção de mundo, não só a percepção do próprio direito. Então, esse argumento também é um argumento absolutamente falacioso, retórico, falso, mas que serve para impactar aqueles que imaginam, não é, que a CLT realmente hoje ainda é a reprodução ipsis literis dos marcos da década de 40. De qualquer sorte, aquilo que se aponta, eu digo a vocês que não tem nada a ver com reforma. Porque não é uma reforma. A reforma é quando se faz pequenas modificações para aprimorar e dar mais, digamos, então, vamos usar o espaço da própria racionalidade econômica de eficiência, dar mais eficiência, mais utilidade. Mas não é isso que se quer. O que se quer é introduzir uma nova pauta nesse marco regulatório, e essa nova pauta diz respeito aqui a uma perspectiva de mudança significativa dos marcos regulatórios que envolvem o mundo do trabalho. E isso, se nós pontuarmos, não é, a reforma trabalhista como um todo, e eu não vou entrar nos detalhes, não é, deixar aqui para Marlene, não é, e depois, mais tarde, para a mesa das 14 horas, para que o Arion, a Valdete e o Alberto Emiliano possam fazer. Mas se nós olharmos as pautas de um conjunto de modificações introduzidas, não é, pouco a pouco, não é, mas que agora estão consolidados, como, por exemplo, a questão da terceirização, mas também a reforma trabalhista. E se nós agregarmos a reforma previdenciária e o modo pelo qual ela está situada, nós vamos ver aqui, ou podemos, primeiro, identificar quem são os donos desse país, não é? São aqueles que têm o domínio, não é, dos espaços das correlações de força e que, portanto, impõem a sua pauta, impõem a sua agenda, e nós aqui estamos, não é, tentando combater esta agenda, sem saber, não é, exatamente quem são, mas sabendo, não é, quem são, através de todos os indícios que aqui nós podemos, não é, concluir, não é, quer a CNI, quer as próprias instituições bancárias, as seguradoras, etc., esses que vão sempre muito bem, obrigada, enquanto o povo vai muito mal, não é? Bom, essa agenda é uma agenda que vai pontuar o futuro desse Estado, sem que a gente tenha tido a possibilidade, e eu não digo só de discutir, como o Nureddin colocou, não é, debater esta reforma, porque eu, não é, em relação a isso, me recusaria a discutir qualquer reforma,
não é? Acho que não tem que reformar nada. Vamos e principalmente estamos num momento de crise, ok, se nós estamos num momento de crise, sobretudo política e econômica, vamos primeiro superar essa crise, depois vamos ver o que nós vamos fazer. Esse não é o momento para discutir, certo? De qualquer maneira, se nós vamos discutir, nós temos que antes discutir um projeto de nação. Mais importante do que discutir qualquer possibilidade, não é, de reforma. Nós temos que saber que país nós queremos e que país nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos. Ou seja, como é que nós vamos construir as relações jurídicas e sociais que vão pautar, não é, a atuação de todos nós para frente. Ou seja, é capitalismo? Tá bom, gostaria que não fosse, mas ok. Não é? Tem exploração de força de trabalho, tem tomada de mais-valia, tá bom, ok, não é? Vamos conviver com isso. Mas vamos estabelecer limites em relação à atuação do poder, do capital, vamos dar espaços, não é, de voz em relação aos trabalhadores, que não seja simplesmente chancelar as negociações para a supremacia do negociado sobre o legislado, não é assim. Vamos abrir espaços aqui para democratizar um poder do âmbito das relações de trabalho, que sempre foi um poder despótico e arbitrário no chão de fábrica. Né? Seria, digamos, essa uma possibilidade de diálogo e de discussão, mas não é isso que se quer. O que se quer é mudar a pauta pelo direito, não é? Introduzindo essa racionalidade da eficiência para transformar tudo e todos em mercadoria vendável. Tudo dentro da lógica da mercadoria. Tudo, todos os espaços. Talvez, não é, nem o Hayek tenha ousado pensar em ir tão longe, porque até ele, não é, sustentava o fato de que no espaço, digamos, da atuação estatal, algumas questões deveriam ainda permanecer com o Estado, como, por exemplo, questões que envolvem a saúde, já que precisava manter a força de trabalho ativa. Mas parece que hoje, não é, todo o espaço se situa, pensar, não é, por exemplo, né, nas ponderações que o Michael Sandel faz, não é, em que tudo pode ser convertido e tudo pode ser identificado a partir do dinheiro. Tudo pode ser traduzido, não é, numa expressão econômica e, portanto, aqui as questões que envolvem a própria cidadania e a democracia ficam adstritas a essas questões. Portanto, ter reforma ou trabalhista ou ter reforma previdenciária, o pior de tudo isso não é que isso seja apenas uma pauta, digamos, de marcos regulatórios que se quer mudar, também. Mas é que essa pauta é imposta a partir da agenda de alguns, de uma minoria que impõe a uma maioria, mas que é uma maioria minorizada, porque não tem a sua presença, não é, no espaço dessas discussões. E é exatamente, digamos, essa minoria que está discutindo os destinos de todos nós a partir de acertos, não é? A partir de negociações que envolvem dinheiro no espaço da política e, portanto, talvez a gente tenha que enfrentar e pensar, não é? Quem sabe, em alguma alternativa, não só para tentar minimizar depois os impactos negativos, se é que isso é possível, da reforma trabalhista e previdenciária, mas também no Estado brasileiro, das questões que envolvem particularmente a crise de representação política e a democracia. Portanto, não é? Estamos sempre correndo atrás, estamos sempre enfrentando o déficit democrático desse país, estamos sempre, né, torcendo que talvez, não é, com tantos, não é, religiosos por aí, não é, a gente possa ter fé e apostar que Deus seja brasileiro e nos salve, pelo menos salve a nossa vida. Obrigada.